Porra, mas eu sou o culpado, não dá nem para culpar o Marçal nessa, não dá. André, eu conto para todos ou tu conta quem tu és? Para começar, dizer que com certeza o André é meu preferido, né, André? Foram momentos de estudo, muita dedicação, foi meu orientando. O André é formado em design, com habilitação em comunicação visual e mestre em indústria criativa. Outro dia eu vi uma foto tua e do Fernando tentando, de chave de fenda na mão, tentando arrumar uma TV. E aí eu penso, mas claro, o cara é mestre em indústria criativa, é óbvio, né? E criatividade aí, tem, a eletrônica já me falta. Pois é, e aí eu lembro que a TV estragou mais ainda na época, ou seja, mestre em indústria criativa com eletrônica não funciona bem, não, né, André? Não dá. O Fernando se vira bem, eu não, zero. Pois é, quando eu vi essa foto, lembrei e comecei a rir do trabalho de vocês. Então, André, obrigada por conversar comigo, principalmente pensando que tu agora estás realizando um sonho, né? Porque quando tu começou o mestrado, tu me disse, um dia eu darei aulas. Lembra disso? Lembro. E agora era um foco total. Professor na faculdade Senac, né? Sim. Então, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado conversar comigo, André. É sempre muito convite, legal. Pode falar. Não, eu que agradeço o convite. Sim. Bem feliz, honrado de estar aqui. Vou começar com uma pergunta que eu faço para todos, e eu tenho uma curiosidade sempre de saber. Como tu ficou sabendo do mestrado em indústria criativa? De onde veio a motivação para fazer esse mestrado? Certo. Quando eu vi ele pelo site, eu acho, da Fevale. Agora eu não lembro se eu cheguei a ver ele pelo site ou se eu falei com... Eu lembro que eu falei com o Cris. Né? Ele Todo mundo fala com o Cris. Porra, mas eu sou o culpado, não dá nem para culpar o Marçal nessa, não dá. Eu estava buscando uma especialização, acho, na época, e conversando com o Cris, com outros conhecidos, acabei chegando na questão do mestrado, assim, porque eu queria era dar mais para a parte acadêmica de aula. E ele é um mestrado profissional, mas atendia essa parte, não quer dizer que não possa, né, pelo nome ser profissional e tudo mais. E aí achei bem interessante o cronograma dele, toda a parte de aulas e tudo mais que tinha no conteúdo dele, achei que casava bem com o que eu estava buscando na época, assim, mais do que uma especialização. Né? Porque já se falava que o professor tinha que ter especialização, mas as instituições já buscavam já o mestrado também. Né? Então acabei cortando e fui direto buscar o mestrado, assim, me fez mais sentido. E foi uma grata surpresa, assim, uma coisa muito bacana voltar. Eu tinha me formado em 2008 e voltei em 2015 daí a estudar a mais acadêmica, assim, né, sem ser atualização ou coisas da minha área mesmo. Assim. Foi uma experiência bem bacana de se fazer. Bem gratificante também. A turma de vocês era uma turma super unida e tal, e eu lembro do trio. Era sempre a Cibele, o Fernando e tu juntos, né? Como é que foi esse período de convivência com os colegas, pessoas de tantas áreas diferentes, essa união do trio? Como é que se deu tudo isso? Isso foi muito, muito bom, assim, porque a gente acaba ficando no nosso meio de trabalho, muitas vezes, entrando numa bolha e ali tu te estabelece, fica numa zona de conforto, assim, né? De referência, de tudo que tu consome e tudo mais. No mestrado, o interessante foi exatamente isso. A área da Cibele era completamente diferente da minha, a área do Fernando era completamente diferente da minha, mas casava com tudo que tinha naquele caldeirão ali da indústria criativa e era muito bacana isso das aulas, a gente conseguir ver a experiência de cada um e como cada um solucionava os problemas também que estava enfrentando, que muitas vezes eram problemas comuns à área, assim, né? E ver como isso funcionava. Foi
muito bacana trabalhar com eles, assim, a vira e mexe, lembro das situações, da cumplicidade era muito boa, assim, né, dos colegas, ele realmente era uma turma bem boa de trabalhar. Eu fui tua orientadora, o pessoal já deve ter percebido, porque naquela introdução do preferidíssimo, né, já deve ter percebido isso. E eu me deliciei te orientando, porque também, nesse período, eu tive que me reinventar. Porque eu não entendia de games, eu não entendia dessa tua coisa de, não, porque eu vou fazer um desenho animado, e eu dizia assim, mas peraí, e a parte científica disso tudo? Então, conta para nós o que foi a tua dissertação e como é que foi essa mescla onde eu entrava te triturando com a parte científica e tu com a parte prática me esmagando e dizendo, não, Marta, não é assim. Como é que foi tudo isso? O que tu fez na tua dissertação? Conta para o pessoal aí, com que resultados? A minha dissertação foi um estudo de caso, uma animação que a gente estava desenvolvendo no estúdio, né? E para mim foi muito gratificante, porque é a forma de trabalhar que eu sei melhor, assim, que é a prática. Me faltava muito o lado acadêmico. E aí eu acho que esse casado que a gente fala ali foi muito bom para a evolução, assim, né? Como no mestrado, enfim, tudo mais ali, foi muito boa para mim por causa disso, sabe? Me faltava muito esse outro lado, esse lado científico mesmo, o lado da escrita ali, que é uma coisa que quando eu entrei eu estava muito enferrujado, muito fora, assim, do que eu estava acostumado a fazer, né? Me tirou completamente da minha zona, assim, de conforto. E a parte prática é o que eu tenho mais habilidade, conforto, assim, de executar. Então eu busquei tentar trazer isso para dentro da dissertação e fazer esse estudo de caso de uma animação que a gente estava desenvolvendo e de como ia ser o lançamento dela em outras mídias. No caso, acho que a gente analisou o YouTube, analisou como é que ia funcionar em outros buscadores, né? Então a dissertação brincou um pouco essa mescla assim, bastante da prática com análise de resultados. Assim. Acho que foi esse interessante dela para mim fazer, ela também que me tornou com maior vontade de fazer. Né? Ela foi isso. E o legal é que gerou duas coisas, né? Gerou uma dissertação, que é científica, e gerou um produto que foi a animação, sem Sim. contar no lançamento, né? Que Sim. aí, para as mídias, enfim. Ela conseguiu sair esse ganha-ganha, assim, por dizer, né? Ele é uma produção com cliente, com base em cliente, em toda documentada. Isso foi que eu mais gostei, assim, de casar esses dois temas, né? De fazer eles se complementarem ali, né? Não deixar de prática, não deixar de lado a parte prática e não deixar a parte acadêmica de fora também. E aí tu segue trabalhando com animação e com já uma larga experiência nisso. O que tu diria para a molecada que quer trabalhar com animação? Porque cada vez mais nós vemos essa molecada se animar com isso. Qual o teu recado para eles? Quero começar. Quero começar. É ótimo essa, né? Para onde é que eu vou, para onde é que eu corro, né? Então, para a gente estudar, não achar que é diferente de qualquer outra profissão que tu vai encarar ou que tu não precisa, ou que nem a gente vê isso também com ilustração, coisas do gênero, assim, né? Eu tenho que ter o dom para fazer, por exemplo, ou eu tenho que saber desenhar para poder fazer uma animação, coisa do gênero. Não, a gente é muito na parte prática e muito mais esforço da coisa, né, e dedicação ali. Então é uma área que exige muito disso. Eu acho que a área artística, de uma forma geral, acaba exigindo um pouco dessa dedicação, desse amor assim pela coisa, essa paixão, e aí ir construindo o seu portfólio desde a primeira animação que for construindo, não desistir. Acho que é uma coisa que o pessoal acha que vai ter um resultado muito bom de início, e não, né? Que nem desenhar, né? Tu vai desenhar a primeira vez, vai ficar um desenho ruim ali até tu começar a pegar a prática, pegar a técnica de tudo aquilo, e animação e 3D acaba sendo a mesma coisa. Tem que reconhecer que tem uma curva às vezes maior até de
de aprendizado, né, do que o cara começar a fazer outras coisas, e respeitar isso, deixar e insistir. Tem que ser teimoso, tem que ser chato, ficar insistindo ali que vai, né, que vem buscar cursos, buscar estudar sobre os assuntos e por aí eu acho que é um caminho bem interessante. E não desistir, né? Muita coisa a gente se frustra com o primeiro resultado e, mas isso não é para mim. Não sou que nem aquele cara que está animando ali, que eu vi agora, vi a animação dele, sim, o cara já está há 15 anos, vamos supor, no mercado trabalhando, né? O cara começou ontem e não vai ter o mesmo resultado. E entender que isso faz parte do processo de aprendizado, né? Não é tu não tem o dom. Isso a gente escuta bastante. Eu não tenho dom para fazer outra coisa. Peraí, o que é o dom e o que é o teu esforço, a tua dedicação, né? Então, às vezes, é esse lado que é importante da gente frisar para o pessoal entender que muitas vezes o dom vem de uma paixão que tu tem por aquilo que te motiva a continuar, a não desistir na primeira frustração, né? Legal. E falando nisso, então eu vou te perguntar, qual foram os principais desafios? Tu disse que o mestrado foi desafiante para ti. Quais os principais desafios e alegrias do mestrado? De desafio que teve, assim, para mim foi a escrita acadêmica, que era algo que eu estava muito enferrujado mesmo. E eu tive a graça de estar contigo desde o início, apoiando, ajudando ali nessa parte, que realmente para mim era uma barreira bem forte ali do que eu estava acostumado a fazer. Né? Não tinha escrito nada acadêmico assim tão criterioso. E as leituras, eu lembro que tinha uma carga bem densa assim, de leituras, que era bem gostosa de fazer, mas a gente tinha que ser bem disciplinado para não se perder e virar uma avalanche de coisas para resolver em pouquíssimo tempo, né? E não conseguia aproveitar. Assim. Eu lembro que um dos conflitos que eu tinha era de dedicar um tempo e respeitar esse tempo para poder fazer as leituras, fazer as coisas, que cada semana tinha uma carga bem certinha ali para não deixar acumular e tal. Assim, né? Então, essa disciplina era bem importante, né, assim, por dizer, no decorrer do mestrado. Né? Principalmente no primeiro ano, que foi a... Oi? Não, desculpa, pode continuar. Não, principalmente no primeiro ano, que foi eu peguei as disciplinas obrigatórias, agora eu não estou lembrando o nome, acho que que tinha que fazer elas, e aí eu acho que eu botei todas no primeiro ano e deixei o segundo ano mais para escrever a dissertação e cuidar mais dessa outra parte. Então, primeiro eu tive que ser bem disciplinadinho, assim, para tentar não deixar acumular, não deixar estourar as coisas, para dar conta de tudo. E alegrias? Alegrias era a sala de aula em si, era massa de ir, porque o que a gente sentia, assim, na execução, apesar das leituras serem densas, tu tem que trabalhar com essa carga de tempo fora da aula, assim, era gostoso também de fazer. Né? Era uma atividade que sentia que estava lendo coisas relevantes e importantes para aquilo que tu estava construindo de informação. Né? Não era... Acho que nenhuma disciplina que eu fiz ali no mestrado, eu fiquei com a sensação de, putz, devia ter escolhido outro, ou devia ter feito outra coisa, sabe? Acho que isso foi uma coisa que para mim valeu muito a pena. Né? Porque às vezes tu sei lá, tem 20 disciplinas, uma delas tu sente não gostei, acho que aproveitei bem elas, a escolha, e isso foi uma parte bem gostosa. E fora, claro, a companhia de sala de aula do pessoal, todo o desenvolvimento da turma, acho que foi bem gostoso de participar também. Né? Então, define em 3 palavras, e só 3, o mestrado em indústria criativa. Só 3. Acho que dá para chamar A primeira palavra que vem é entusiasmo, assim, que eu fiquei muito empolgado, entusiasmado em fazer. Entusiasmo, leitura e aprendizado, bastante aprendizado, acho que foi essa jornada ali, né? Para mim foi muito
muito bacana olhando assim, né? Vendo um flashback hoje aqui. Muito interessante. É uma jornada, realmente. Eu tenho trazido para as minhas aulas do mestrado no início a jornada do herói, e aí eles se colocam como participando no mestrado da jornada do herói, e é bem bacana ver as reflexões deles, dos desafios, de como está andando isso, né? Então, acaba sendo bonito de ver a autoanálise de cada um. Sim. Eu vou focar a pergunta agora na área de animação. Depois eu quero te fazer uma pergunta acadêmica também. Mas em 2017, quando nós conversávamos muito, tu já defendia o home office e justificava para mim o porquê que era importante, as vantagens para a empresa, as vantagens para o colaborador e tal. Então, eu te pergunto, agora, na Napalm, na tua empresa, como está esse período de isolamento social? O que mudou, na tua opinião? E, mais do que isso, como a área foi afetada com esse isolamento, com a pandemia, enfim? Assim, a gente já vinha na empresa trabalhando num sistema meio home office desde aquela época, assim, né? A gente já não tinha a gente tinha uma sede, mas era uma sede mais de reuniões. Assim, a gente tinha uma sala com uma mesa e basicamente cafezinho, coisas assim, que a gente fazia reuniões com clientes. E aí, no final de 2019, ali em agosto, a gente limou até aquela sala que a gente estava vendo que não estava com tanto contato, tanto retorno de cliente, visitação de cliente, então ela deixou de fazer sentido para nós. E aí a gente ficou só com home office. Para nós, não alterou, a pandemia não alterou a forma de trabalhar, né? Porque a gente já vinha nesse sistema, já vinha trabalhando junto com os colaboradores, outros, tudo encaixado, já tinha um ritmo organizado, assim, né? A gente não teve que fazer uma adaptação. Por exemplo, que teve empresas que de um dia para o outro teve que fazer uma adaptação muito forte no sistema com funcionários, enfim, com todo mundo ali. A gente não passou por essa fase que a gente já tinha feito antes, em decorrência das nossas escolhas como empresa, assim, de ver o que estava fazendo sentido para nós, o que não estava. De trabalho deu uma segurada. Isso foi o que a gente sentiu, deu uma retenção todo o mercado. A gente sentiu que ele puxou o freio de mão na hora, assim, né? Então, tanto no mercado de animação quanto no mercado, por exemplo, da área da minha esposa, né, de publicidade, que a gente sentiu muito essa retração na hora. Em março, assim que começou a fechar as coisas em março, a gente já sentiu que o pessoal puxou, né? E aí começou a segurar contrato, começou a botar os contratos agora para agosto, né? E diminuía a demanda, né? Então a gente teve que ir contornando, achando outras estratégias ali para conseguir trabalhar de forma tranquila, assim por dizer, né? Não de uma forma como a gente esperava que fosse o ano. Acho que o ano, pelo menos a experiência que eu tive e conversando com outras pessoas, o ano, a perspectiva que se tinha no início foi-se embora, né? Não se concretizou, assim, acabou por causa da Quais as pandemia. Perspectivas agora? Agora, para nós, é meio de retomada, assim, a gente está sentindo que está sendo uma retomada, principalmente em agosto, setembro, acho que vai ser uma retomada das coisas que estavam trancadas desde março. Isso se continuar dessa forma, né? Se a gente não tiver um novo pico, um novo fechamento, uma nova situação, né? Que a gente não sabe, assim. E o foco da empresa de vocês continua sendo o desenvolvimento de animações e jogos para a empresa? Sim, a gente ainda está. De animação, o último trabalho que a gente fez foi para Bela Gula, foi um trabalho da campanha de Natal deles do ano passado, né? Mas de jogos a gente tem mantido mais constante, fazendo jogos de treinamento para empresas, né? Isso que a gente tem feito. A gente fez outsourcing agora também no meio da pandemia para outras empresas de jogos. A gente tem feito outras estratégias que a gente, como teve alguns seguros em contratos, algumas coisas que a gente teve, aí a gente foi buscando outras formas de continuar o fluxo da empresa, né?
Mas a gente continua trabalhando muito direto, empresa em empresa, né? A gente não tem ficado com o consumidor final, por exemplo. A gente não tem feito jogo direto para o consumidor final, e sim jogo mais para empresas que usam ele para treinar os colaboradores e nesses aspectos. Assim. E o André professor, o que Sim. mudou agora com o isolamento? Como é que está na Faculdade Senac? O que está acontecendo lá? Como tu está te virando? Teve, acho que como a maioria das instituições, a gente migrou total, né, para o Zoom, Blackboard, né, essas ferramentas digitais, né, por causa do isolamento. E eu lembrei assim que começou a ter toda essa mudança, lembrei de um vídeo que tu colocaste em aula uma vez para nós. Não sei se vai lembrar, que é um professor mostrando, tá dando uma explicação, aí ele mostra o vídeo dele dando a explicação, sabe? Tecnologia ou metodologia, o vídeo? É a mesma coisa que ele faz na sala de aula, tá no vídeo, tipo, não funciona. É só isso que eu lembrava, assim, tipo, não vai funcionar. Mesma coisa que eu faço lá na sala de aula, provavelmente não vai funcionar no online, né? Vamos ter que ver alguma outra forma de fazer essa transposição de conteúdo e que eles sintam que tem o mesmo rendimento como se estivesse no presencial. Essa foi o meu principal pensamento, assim, que começou a organizar tudo, e a gente não tá ok, não tem como escapar, a gente vai fechar e vai se converter tudo para o digital, né? Não tem o que fazer. E a minha principal preocupação era essa, adaptar da melhor forma possível para os alunos o meu conteúdo, e não simplesmente jogar ele ali ou fazer a mesma metodologia que eu faço na presencial, na online, porque não vai pegar, né? Não vai ter adesão, não vai... Acho que não funciona, né? Deixar 3 horas de aula presencial é uma coisa, 3 horas de aula aqui no online não tem. Daqui a pouco eles vão estar botando uma fotinho deles aqui e deu, tá fazendo qualquer outra coisa, né? Acho que a gente tem que se adaptar ao meio mesmo que a gente está conversando. Assim. Então, eu busquei fazer isso para manter a empolgação. Acho que o principal desafio acabou, para mim, foi esse de manter eles interessados em receber a aula, sabe? Não, agora a gente foi para online, saco, era para ser presencial, né? Acho que esse que era E como é que tu fez isso acontecer? Deve ter muito professor querendo saber isso, porque é a pergunta que todos se fazem. Como eu faço isso? O jeito que eu fiz, assim, acaba... não sei se é o certo, se é o errado, foi a forma que eu acabei encontrando ali de fazer. Como eu tive algumas experiências em online, em aula online, eu gostei muito na época como elas foram feitas, eu fui seguindo um modelo similar, assim, e dando meus toques ali. Eu buscava dar o conteúdo de aula antes da aula para eles, né? Então, eu fazia que as aulas, toda a parte teórica assim, da aula, tivesse disponibilizada antes. E aí, durante os encontros, a gente pudesse fazer revisões e tirar dúvidas. Porque esse espaço eu usaria no presencial. Eu poderia fazer uma primeira parte de aula no presencial, segunda parte de aula, mais dúvidas e prática. Só que como é que eu vou fazer isso no online? Não tem como acompanhar eles no computador deles ali, não tem como ver isso, né? Então, eu acabava botando antes do conteúdo, no domingo, largar o conteúdo ali, e eles têm toda a parte teórica, e aí se o encontro fosse segunda ou na quarta, a gente debatia ele e via o que eles produziram até aquele momento, daí para fazer a entrega no final de semana. Então, fui trabalhando isso, porque como as minhas disciplinas são muito práticas, eu preciso que eles produzam muito. Mas como é que eu vou fazer essa cobrança se eu não estou do lado deles também, né? Então, eu fui achando essas estratégias para tentar adaptar da melhor forma possível ali. Bacana. E tu continuas com turmas agora para o segundo semestre? Sim, sim. Continuamos com turmas, caiu aqui o fonezinho. Continuamos com turmas para o segundo semestre. A gente tá vendo, começa o semestre agora dia 15, e aí que a gente vai ver direitinho como é que tá tudo. Boa! Voltando ao mestrado, então,
o que tu gostaria de compartilhar com as pessoas que pretendem fazer o mestrado ou que estão iniciando agora? Nós tivemos a seleção algumas semanas atrás, tem um grupo novo entrando. O que tu compartilharia para facilitar a vida deles nos próximos 2 anos? Sugam os professores de vocês, eu acho. Aproveitem o máximo os professores de vocês. Eu acho que de qualquer área assim que a gente vai entrar, qualquer curso, aproveitem o máximo o conteúdo que os professores têm a oferecer a vocês ali. E aproveitem para escrever, para fazer tudo que acham que estejam... não gosto da palavra deficiência, mas eu não estou com nenhuma outra na cabeça, assim, mas que um ponto fraco, né? Que tenham ali, que possam fortalecer ele durante o mestrado. Acho que isso seria uma boa prática ali. E aproveitem bastante os professores, né? Que não tem coisa melhor ali do que sentar, ter 1 hora com a Marta, o Cris, para conversar, pegar os pontos de vista, implementar nos trabalhos. Isso cresce muito a nossa cabeça, assim, né? Até discutir, né? E esses Até discutir. pontos de vista diferentes, como nós fazíamos, né? Exato. Não, é Exato, assim, exato. eu discordo, até acharmos um consenso, o que é Sim, super sim. bacana, né? Sim, que é o que fica mais rico a coisa, eu acho, né? Esse contraste de ideias ali, né? Quando fica nessa questão dessa batalha de ideias, é sempre muito válido e muito rico ali para crescimento pessoal nosso. E aí, tu tinha uma galera contigo sensacional na tua turma. Que recado que tu deixa para eles? Só saudade desse pessoal aí, queria encontrar eles de novo. A gente fica, vira e mexe, surge num grupo ali do WhatsApp para se encontrar e tal. E a gente podia botar em prática uma hora, quando tudo calmar, né? Tudo dá uma acalmada. É uma saudade do pessoal todo ali, das risadas, principalmente. É um ambiente de muito estudo, né? Muito aprendizado, mas bem descontraído, assim, bem bacana de estar presente. Eu não tinha previsto, mas lembrei agora de uma pergunta que eu gostaria de te fazer, dessas experiências de viagem para o exterior. Claro, agora não dá, mas Sim. tu foi várias vezes para os Estados Unidos, né? E também tu viajou conosco para a Colômbia, num congresso. Fala um pouquinho da experiência da viagem. O que te acrescenta tudo isso? Não tem, acho que não tem coisa melhor, assim, não tem outra forma de tu evoluir de uma forma de penso rápida do que experimentar outras culturas, assim, né? Por mais que a gente leia, que a gente veja, sei lá, documentários e tudo mais, mas vivenciar algumas coisas, estar presente lá no congresso, estar presente numa outra cultura, experimentar, dialogar com outras pessoas, né, que fazem parte de outra cultura, entender a forma delas também de ver aqueles conflitos, aqueles movimentos que acontecem ali, é muito interessante, é muito enriquecedor para a gente como pessoa, além do lado, claro, acadêmico, da parte toda ali da lógica, assim, coisa, mas como emocional é muito bacana de vivenciar. E não tem outra forma de fazer isso do que indo, não tem outro jeito, né? Então é super válido quem tiver a oportunidade, depois que calmar toda essa loucura que a gente tá vivendo, tem que fazer mesmo, né? Viajar para experimentar isso. Essa é uma das coisas interessantes que eu tenho tentado também fazer com os meus alunos. Desde 2015, a gente fazia uma viagem por ano para algum lugar. Esse ano, claro, exceção. Mas acho que Sim. abre horizontes, mostra que o mundo é maior do que Novo Hamburgo ou que Estância Velha, e traz uma bagagem de cultura que é sensacional, né? Sim, sim.
Não tem, é incrível, assim, além da troca da experiência lá, que foi toda a parte do congresso em si, da gente ver as palestras e conviver, coisas do dia a dia, às vezes, que a gente é muito engraçado de vivenciar também em outros locais que a gente vai conhecendo, assim, né? E na viagem foi algo muito interessante da gente e prazeroso, assim, de fazer. Eu lembro que, acho que foi eu e mais alguns ali, o pessoal de uma das casas que a gente estava lá, serviu, acho, feijão primeiro para nós, tipo uma sopa daí de feijão, né? E depois arroz, não sei o quê. Daí eu e uma galera pegamos um feijão e botamos em cima do arroz e ficamos olhando assim, o que vocês estão fazendo, cara? Isso é para comer separado. É tipo umas coisinhas assim que a gente vê que é bem interessante, que só estando lá, né? Por mais que, claro, participou do congresso, e daria para participar, por exemplo, hoje via Zoom e tudo mais, as palestras, mas se perde muito desses momentos, né? Dessas trocas, assim, de cultura que são muito gratificantes, né? De estar junto, né? As voltas da van, é muito bacana tudo que tu traz, Kamikaze, além do conhecimento. Kamikaze lá, Kamikaze. meu Deus do céu. Mas muito André, muito bom prazeroso. falar contigo. Nós temos que fechar, mas assim, vou aproveitar para mandar aqui para toda a tua turma um super beijo. Para Gabi, super beijão, legal saber que estão bem os dois, recém-casados, né? Esse E é cheios de energia. E para ti, preferidíssimo, né? Como sempre, foi um desafio trabalhar contigo no mestrado. Depois do mestrado, a gente continuou escrevendo algumas coisas, o que foi super rico. E quem sabe tenha uma continuidade aí numa parceria das tuas disciplinas lá do Senac com as nossas aqui e seguir trabalhando junto, né, André? Vamos lá, vamos lá. Mesmo porque a Napalm é parceirona da Fevale em várias outras atividades, né? Na Sim, pesquisa, sim. no curso de jogos. Estamos juntos sempre. Então, brigadão de coração. Muito bom falar contigo. Obrigado, Marta. Foi um prazer, muito bom vê-los aí. Também segue sendo a preferida das minhas orientações todas aí. Viu só, gente? É recíproco.